Em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, Senhor, que possa ser, Senhor, hoje ele aqui, boca tua, Pai. Fala conosco através do teu filho, Senhor, abençoa aquilo que o Senhor quer trazer para a tua igreja, Senhor. Que ele possa, Senhor, diminuir para que tu cresças, Senhor, e trazer aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu amo oração, gente. Eu amo receber oração. Ainda mais da minha amada. Mas, assim, existe um poder na oração, né? A gente está num culto de oração. Existe muito poder na oração. Porque, na verdade, obrigado, Gal. Lá em Marcos, né, 16, ele fala: se dois ou mais concordarem sobre algo, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, assim, uma oração feita em nome de Jesus, ela é conduzida ao eterno. E só Ele pode mudar a circunstância. Então, quando a gente está num culto de oração, um culto de intercessão, toda oração que chega aqui, a gente, em concordância, conduz ela ao eterno. E só Ele pode modificar, só Ele pode libertar, só Ele pode curar, só Ele pode salvar. Amém? E é muito bom estar na casa do Senhor. A chuva hoje foi intensa, mas pela misericórdia do Senhor estamos aqui. Ela foi contínua, mas não teve esse estrago que esteve lá em Petrópolis. Glória a Deus, que o Senhor controle as águas. E é tão bom quando a gente vai ministrar uma palavra e o Senhor começa a confirmar essa palavra logo no início, quando a Gal leu em 2 Samuel, falando sobre o rei Davi. E é interessante que aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, que seja Ele falando com você. Porque o que transforma não é o mensageiro, é a mensagem. A mensagem é que liberta, que toca aonde nenhum ser humano pode tocar, que transforma onde nada pode transformar. Não existe substância na face da terra, na farmacologia, na medicina, que possa tocar onde a palavra de Deus toca. Porque, ainda quando a gente era uma substância sem forma, Ele nos concebeu no ventre da nossa mãe. E a gente vai falar hoje sobre a armadura de Deus. E é interessante, irmãos, porque é uma breve palavra. Todo mundo conhece, que está em Efésios 6:10, né? Mas é interessante quando a Gal estava falando sobre o rei Davi, e quando ele chega naquele campo ali, né? E quando a gente fala de armadura de Deus, a primeira convicção que a gente tem que ter, que a armadura de Deus, ela não vem do evolucionismo. Então a gente tem que crer que Deus é o Criador de todas as coisas. Quando Davi chegou ali para levar o queijo, o pão para os irmãos, e existia um ambiente opressor de guerra. Golias estava lá com uma armadura, com uma espada, o cara tinha 2,5 metros de altura, imagina a envergadura do homem. Uma couraça, um capacete, o cara devia ser tenebroso, né? Existia uma armadura terrena. E sobre aquele menino de 13, 14 anos, existia uma armadura espiritual. É dessa armadura que a gente vai falar. Porque a terrena não vai valer muita coisa para a gente. Mas só que é uma coisa tão interessante que a nossa armadura, os elementos dela, elas são para uma guerra terrena. Isso é que é mais interessante. Quando ele começa a falar, vou ler o texto, então diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de ter vencido tudo,
permaneceis inabaláveis. Essa palavra, irmãos, permanecer inabalável, é uma coisa que a gente deve buscar. Que é importante começar no Evangelho, mas é mais importante como a gente vai terminar. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente está na sede, no amor, e vamos lá, mas o fim disso tudo é mais importante. Permanecer inabalável nesse caminho estreito, nessa porta estreita. Às vezes a gente entra na porta, e ela é estreita, mas depois ela pode alargar. E permanecer inabalável é só através da armadura de Deus. A gente vai ver isso com detalhe. Então, primeira coisa que ele fala aqui, a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Mas como é que eu me apodero dessa armadura? Então, se a gente vê lá, quando Davi entra naquele campo de batalha, ele entra ali e fala, peraí, meus irmãos estão aqui com um medo absurdo, cara. E eles estão aqui oprimidos por esse cara. Quem é esse incircunciso que vem contra o Deus de Israel? Quem é esse que se levanta no supermercado, em vários lugares contra você? Agora, como é que você vai tratar ele? Qual é o segundo mandamento com promessa? Amar o próximo como a ti mesmo. Aquele que te calunia, aquele que te ofende, quando você chega num lugar público, você fala, Jesus, só misericórdia. Essa semana, vou fazer um teste PCR, só o sangue de Jesus, meu Deus. Eu só orei, porque eu falei, fazer o quê? A mulher estava 15 minutos atrasada, eu estava em cima do laço, eu falei, meu Deus, eu só comecei a orar, vou falar o quê? Aí eu tenho que tomar posse da armadura de Deus, mas assim, é pegar a espada, arrancar o pescoço dela? Não. É me submeter à palavra de Deus. Essa hora é a hora mais crucial. É a hora mais crucial que saber que Deus te justifica, né? Com a couraça da justiça, é Ele que está justificando. Quando você tira o Cronos e entra no Kairos, tem coisas que vão acontecer por uma permissão dele. Fala, Senhor, e a aluna me ligando, Murilo, eu estou te esperando desde 7 horas, você está aqui. E eu ia fazer o PCR para chegar lá na casa dela 8h30. Eu falei que eu ia chegar mais ou menos 8h15, mandei um recado, estou indo, vou chegar mais ou menos 8h15. Não queria falar para ela por que eu estava fazendo, estava com dor de cabeça. Falei assim, vou fazer, desencargo de consciência. Mas cheguei, só o sangue de Jesus. E assim, eu sempre valorizo para caramba, não estou fazendo propaganda, mas o Rocha Maia aqui do lado faz um PCR gratuito e é pontual, horário britânico. Mas esse dia tinha uma amada que só o sangue... Gente, sabe aquela coisa que você vê que é o bicho que está ali? Vai para lá, vai para cá, nem uma barata tonta. Eu fui o primeiro da fila. Ela me liberou, eu cheguei ao ponto de perguntar para ela, querida, sabe o meu resultado? Não, é que eu estava fazendo o laudo de todo mundo. Cara, desculpa, mas eu fui o primeiro a chegar. Você pode... Deu negativo, deu obrigado, fui embora. Você não quer o laudo? Eu falei, não quero o laudo. Deu negativo, tchau, tchau, fui embora. Assim, mas só o sangue de... Mas aí é que está, gente. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue. E para a gente ajustar essa armadura em nós, a gente tem que suportar. E o dia mal não significa um dia que você fala, caramba, hoje está difícil, está treva. Mas às vezes uma coisa simples que tira você da presença do Senhor. A gente tem que estar muito consciente de quem nós somos no reino espiritual. Eu até peço perdão para minha esposa hoje, porque hoje a gente foi pedalar num lugar, aí eu falei umas coisinhas dela que não agradou, mas eu peço desculpa. Assim. E às vezes você fala uma coisa para sua esposa que meio atravessada, que você perde a armadura de Deus, perde a bênção. E são nas coisas simples, gente. É no horizontal. O espiritual, ele entra a partir do momento que eu tenho uma solução, conforme a Escritura, na terra. Que se for de qualquer jeito, essa armadura não vai estar sobre nós. O capacete da salvação. Então eu vejo claramente, quando Davi entrou ali, ele tinha convicção de quem ele era.
Ele tinha um capacete, ele falou, cara, quem é esse incircunciso que vem contra o Deus de Israel, que me deu capacidade de matar um leão, matar um urso? Esse cara, ele entrou numa atmosfera espiritual. E outra coisa, é tão interessante que ele não foi chamado para estar naquele ambiente, ele foi simplesmente amarradão, levar o pão e o queijo. Quando ele chega, um ambiente de guerra. Quantas vezes você sai de casa e chega num lugar e é um ambiente de guerra? E aí é que está a grande chave. O Senhor quer que você mude o ambiente. Só que se você não se posicionar nele, você vai perder a guerra. Vai perder a guerra, porque às vezes você vai... Cara, essa mulher... Você solta uma palavra... No trânsito, Jesus. Gente, andar no trânsito, você tem que orar. Porque os bichos estão soltos, cara. Meu Deus do céu, só o sangue de Jesus. Mas aí é que está. Como é que você vai se posicionar? Como é que seu coração vai estar? Quando você toma uma fechada? Quando eu tinha scooter, eu andava assim, do trânsito, tomava fechada, um cara encostava assim, beleza, mas você vai fazer o quê? Você vai brigar, você vai chutar, você vai cirar. E existe, infelizmente, um reino das trevas que quer trazer confusão, quer trazer morte, assassinato. Quantas brigas tem no trânsito que geram morte, gente? Em Resende era terrível. Terrível. E existe um espírito. Então, quando ele fala desses dominadores, dessas potestades, eles querem tomar uma legalidade fazendo isso. E a gente, como cristão, toma posse dessa armadura e entra nessa guerra com uma armadura que é espiritual. Mas de que maneira a gente vai se posicionar? De que maneira a gente vai se posicionar? Então é importante a gente ter essa consciência, quando ele fala assim, portanto, toma posse de toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mal. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingir, gente, é como se... Quem assistiu aquele filme, acho que é o Robocop, né? O cara vai, entra no negócio e clac, 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 o cara fica, ajusta tudo. Você está ajustado, você está cingido. Meu amor, vem cá. Fica rapidinho. Firme. Pode ficar assim. Abre um pouquinho a base aí. Firme. Firme. É firme. É firme. É firme no Senhor. É firme. A gente anda firme. Não é um firme físico, mas firme nele. Firme no celestial, que ele tirou a gente do império das trevas e colocou no reino dele. A gente anda com ele, firme. Toma posse dessa firmeza nele, cingido nele, coberto pelo sangue dele, pela verdade dele. Amém? Obrigado. Então a gente tem que ter essa consciência de quem nós somos nele. A nossa luta não é contra a carne e contra sangue, gente. Na maioria das vezes, a palavra de Deus diz claramente, nós somos luz do mundo, sal da terra. Onde você pisa a planta dos seus pés, eu te darei esse lugar por herança. Não é físico. Por exemplo, a Bia trabalha no hospital, ela vai entrar lá e vai... É dela o hospital? Não, mas espiritualmente, luz. Eu cheguei. E o que acontece? Num ambiente, num monte de enfermeira, num monte de hierarquia, confusão certa. Como é que eu vou me posicionar? Vai ter palavra, vai ter injustiça, você vai produzir para 3. Vai acontecer sim. Mas você tem que continuar sendo luz e sal. Essa posição está aqui dentro da gente. Porque essa posição, caramba, essa mulher é guerreira mesmo, hein? Trabalha jornada de 12 horas, chega aqui, está sorrindo, amarradona. O que é isso, cara? Ô Bia, o que você tem? Eu quero isso que você tem também. E é isso que Deus quer. É para isso que Ele tirou a gente do império das trevas e colocou ele no reino, a gente no reino dele. Para a gente ser luz e tirar essas pessoas dessa treva. Porque, na verdade,
Eu tenho prova disso, irmãos. A gente, várias vezes, não posso contar muitas vezes, trabalho com gente, academia, dono da academia lá em Resende. Quando eu vejo o caboclo se levantar contra mim, pode ter certeza que Deus vai querer me usar para salvar aquele sujeito. É batata. Do nada começa a se levantar, você vê que o inimigo não quer de maneira nenhuma que você se relacione com essa pessoa. Isso é claro, gente. Isso é claro. Estampado. Do nada o cara começa a levantar, começa a pipocar, começa a falar, cara, esse cara só bota louvor, 6 horas da manhã, ele bota louvor, ele bota em inglês para ninguém entender, que história é essa? Você vive pipocando, mas um dia você está lá dentro da casa dessa pessoa, pregando o evangelho e aceitando Jesus. É isso. Por quê? Cara, eu não posso permitir que essa pessoa chegue nele, porque nele tem Jesus, nele tem o Espírito Santo, nele tem a armadura de Deus. A gente tem que tomar essa consciência de quem nós somos, amém? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Confusão, briga no trânsito, entrou, paz. Gente, aconteceu uma coisa sobrenatural com a gente em Resende, cara. Sobrenatural. Você estava comigo? Acho que não. Sobrenatural, foi loucura, doideira. Acontecendo muitas coisas sobrenaturais em Resende, mas assim, uma delas, tinha um sargento da AMAN, ele era da montaria, era da cavalaria, e eu fui com um pastor na casa dele, que a sogra dele estava passando mal, a gente foi orar. Foi um milagre que o Senhor operou naquela noite, sobrenatural. A mulher estava toda constipada, ia para o hospital mal, a senhora. No dia seguinte, ela acordou curada. E o genro dela, que era esse sargento da cavalaria, foi na igreja no domingo. 3 dias depois, ele cai. Uma égua de 700 quilos cai em cima dele e ele tem um traumatismo rexefálico. O prognóstico, paraplégico. Eu vou no hospital, nem conhecia. O pai dele era o cão chupa-no-manga. Mas eu vi que era uma guerra espiritual. E o Senhor falou no meu coração, você vai cuidar dele. Eu falei, caramba. E arruma fisioterapeuta, vai não sei o que, e um dia, para a glória do Senhor Jesus, eu estava cuidando dele, e o Senhor falou, ele vai andar. E realmente Deus operou um milagre e ele voltou a andar. E eu ia na casa dele buscar, quando ele estava aleijado, eu ia na casa dele buscá-lo, pegava, dava a volta, passava lá na mãe, ia buscar, e levava ele até o culto, era uma viagem. E um dia, as trevas eram tão punk, gente, eu cheguei um dia, fui fazer a rotatória da mãe, tem uma Quantum, incendiando assim, gente, sobrenatural, cara. Eu parei o carro rapidinho, falei, Senhor Jesus. Quando eu falei isso, gente, deu uma explosão no carro, o fogo apagou. Foi assim, estava pegando fogo assim, você via que a fiação, ele abriu o tampo, aquela fumaceira, na hora que entrou o oxigênio, pegou um fogo assim, eu desci correndo, fui pegar um extintor, não sei o que eu falei, Senhor Jesus, tem misericórdia. Quando eu cheguei perto do negócio, pum, o fogo apagou. Eu falei, gente, entrei no carro, fui embora, quando eu voltei, falei, pô, irmão, valeu, não sei o que, Deus abençoe. Não sei qual era o plano de Deus com relação àquilo. E é nesse nível, irmãos, que a gente tem que entender de quem nós somos. Esse evangelho da paz, ele está sobre nós. Ele foi implantado em nós através da palavra de Deus, através do sangue de Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, é o Espírito Santo que nos dá. A gente tem que ter essa consciência dessa armadura. Amém? Embraçando sempre o escudo da fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. Se a gente começar a racionalizar, se a gente começar a trazer para o reino terreno, por que é assim? Quem criou? Fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Fé é o sobrenatural. A gente vive pela fé, a gente não vive pelo aquilo que a gente vê, a gente vive pelo aquilo que a gente crê.
Fé, tudo posso naquele que me fortalece. Fé, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até esse atraso lá no PCR, chega uma hora que você fala, Jesus, mas você trabalha lá dentro, chega, e quando eu cheguei na casa da minha aluna, ela mandou um recado, foi paz. Não, tudo bem. Porque ela teve consciência de que eu fui fazer uma coisa para não entrar na casa dela sem ter feito um exame. Fui fazer por causa disso. Estava com uma dor de cabeça, falei, cara, vou lá, desencargo de consciência. Então, gente, essa convicção dessa fé, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que ter isso muito claramente dentro da gente. A gente não é mais do mundo, nós somos do Senhor. Amém? O escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Gente, quando a gente vai numa consulta médica, toma posse da armadura de Deus. Toma posse do capacete da salvação. E ore para que esse homem que está ali, que fez 8 anos de medicina, de residência, o que for, seja usado por Deus para todo diagnóstico e prognóstico. E qualquer palavra contrária, capacete da salvação. Quando Davi entrou ali, imagina que o reino das trevas falou assim, cara, você vai fraquejar. Você vai ratear. Você não vai matar. Você acha que ele não teve medo? Você acha que ele não teve dúvida? Quando ele chegou lá, foi pegar as pedrinhas, não. E queriam botar uma armadura nele, cara, eu estou fora dessa armadura. Quando alguém quer botar uma coisa em você que não é do Altíssimo, sai fora. Não dá para trocar aquilo que é do Senhor pelas coisas terrenas, gente. A gente tem que ter essa consciência. Quando Davi entrou nessa guerra, o rei Saul, põe isso aqui, falou, opa, que ele sabia quem ele era no Todo-Poderoso. Essa convicção nós temos que ter dentro da gente. E todos nós, na esfera que a gente se relaciona, o Senhor quer usar. A gente tem que ter essa consciência, gente. Então, a nossa relação ela tem que ser sempre vertical, horizontal. Ah, eu sou assim, o fulano é assim, mas eu não tenho a bênção. Para com isso. Você tem um DNA dentro de você, você tem uma digital dentro de você, você é único. E Deus te criou desde o ventre da sua mãe com propósito. Ele deu um vocaire para você que é exclusivo no reino espiritual. Essa consciência a gente tem que ter. Então, esse capacete da salvação está relacionado a isso para você ser forte nessa armadura de Deus. Pô, mas eu não sou assim. Mas o fulano é assado. Mas não sei o que. Furada, irmãos. Furada. Isso não leva a nada. Você é de Deus, o Senhor te tirou do império das trevas e você é forte nele. A sua força está nele, não está em você. Não está em pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Amém? Essa consciência a gente tem que ter. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso muda, isso transforma, isso liberta, isso salva. Então, quando a gente vê as estatísticas das pessoas que leem a palavra de Deus 4, 5 vezes por semana, tem transformação de todos os pecados que vão saindo. Então, esse fortalecer, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Gente, o nosso alimento físico é uma boa alimentação, sono e exercício. É um tripé. Eu sempre falo isso, tripé. Tripé, gente. Exercício, alimentação e sono. 2 pernas, já viu um tripé com 2 pernas parar em pé? Não para em pé. Ah, mas eu como bem. Ah, mas eu durmo bem. Mas eu tenho uma preguicinha de fazer exercício. Então, disciplina. Sabe por quê? Em 1 Coríntios 6,19, o que diz? Vamos lá.
Vamos lá. 1 Coríntios 6,19. Eu amo esse texto, gente. Ainda mais educador físico, né? De quem é o nosso corpo? Vocês sabem? Está aí, a resposta está aí, ó. Olha aí. Rapidinho. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Isso aqui, ó, é dele. É dele. Por quê? Porque fostes comprados por preço. Qual é a moeda corrente, gente? Qual é a moeda? É ouro? Não, é sangue. Sangue de Jesus pagou esse preço desse nosso corpo aqui. Então ele pagou um preço, e quando a gente entra no lugar com essa armadura de Deus, fala, caramba, não vai dar. Os bichos vão ter que correr. Porque nós fomos comprados com alto preço, sim. Numa decisão radical no Getsemane. Getsemane significa prensa. Prensa, Getsemane é prensa. Prensa onde você amassa azeitona e sai o óleo. Ali era o lugar da prensa, onde ele falou, Senhor Jesus, Senhor Deus, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo seja feita a tua vontade. Ele estava sendo prensado ali. O reino espiritual estava ali. Agora a gente venceu o Filho de Deus. A opressão era tão grande que os discípulos não conseguiam orar. Caíam em sono, prostrado, profundo. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive, ele reina. Amém, irmãos? Vamos tomar posse disso. Vamos voltar lá na armadura de Deus. Tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiando, gente. Vigilância. Vigilância, quando ele fala aqui sobre vestindo-vos da couraça da justiça, cingindo-vos, vigiando. Vigiando naquilo que fala, naquilo que pensa, naquilo que vê. Vigiando o tempo todo. Cuidado. Nas coisas mais simples, com quem você se relaciona dentro da sua casa. A maior parte do seu tempo você está com as pessoas, sua família, sua esposa, seu filho, vigiando naquilo que você fala, naquilo que você ouve. Às vezes uma palavra tem poder, a palavra de Deus diz que a vida e a morte estão sob a palavra. Amém, irmãos? A palavra que tem que sair da nossa boca é essa. Nos submetendo a ela. Amém? Aleluia! Queria que vocês se colocassem de pé, vamos fazer uma oração breve. Nossa, Deus, está na hora. Coloca a mão sobre a sua cabeça agora. Quero orar por você. Pai, no poder do nome de Jesus, no poder do nome que está acima de todo nome, Pai. Eu te peço agora, Pai, que o Senhor ajuste a armadura dos seus filhos, Pai. O capacete da salvação, Senhor Jesus. Bota a mão sobre a sua cabeça. A couraça da justiça sobre as suas costas, que é o Senhor quem te justifica. Põe a mão na sua cintura, o cinturão da verdade, a verdade do Senhor, da palavra dele, que é sim, sim, não, não. Não existe meia verdade, não existe meia mentira. A bota, marcha aí, com a preparação dos pés do Evangelho da paz, onde eu ando, eu levo a paz de Cristo, não é a paz desse mundo. O escudo da fé na sua mão esquerda, o escudo da fé que tudo posso naquele que me fortalece, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que ao tempo oportuno possa sair na minha boca para libertar, para salvar, para curar, em nome de Jesus.
Pai, eu te peço em nome de Jesus, que seja um novo tempo, uma nova estação para aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que verdadeiramente a gente possa, Senhor, declarar Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. E o Senhor é o nosso general, e o Senhor é aquele que ajusta a nossa armadura a cada dia. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queria chamar a pastora Cláudia.